Olá, alunos do 7º ano. Vamos iniciar a nossa semana 4 hoje e vamos iniciar com a aula de matemática falando sobre triângulos. Então, triângulo é uma figura geométrica que todos vocês conhecem, né? Triângulo é aquela figura geométrica plana que tem 3 lados, né? Que é formado por segmentos de reta, né? Então, o que são triângulos? Triângulos são polígonos que possuem 3 lados. O que é polígono? O polígono, ele é uma figura geométrica plana. Quando eu falo uma figura geométrica plana, é por quê? Porque se eu colocar o triângulo em cima de uma mesa, ele vai ficar sobre a mesa. Não vai ter nenhum lado dele que vai ficar acima da mesa, certo? Então, por isso que a gente fala que ele é uma figura geométrica plana, tá? E ele é formado por segmentos de reta. Então, isso que é polígono. Ele possui uma estrutura rígida e é o único polígono rígido não deformável. Por esse motivo, o triângulo é um elemento importante na técnica de construções, as quais necessitam de estabilidade, como, por exemplo, as estruturas de pontes e telhados. Então, vocês verem que o telhado, o telhado de uma casa, ele tem a forma de um triângulo, né? Então, vamos ver, olha, esse aqui é um triângulo, tá? Ele é uma figura formada de 3 lados, né? E cada lado é um segmento de reta. Então, aqui nós temos o lado AB, o lado BC e o lado AC, certo? Esses são os lados. Então, vamos colocar os lados aqui. Os lados são dados em letra maiúscula, tá? AB, BC e AC. São 3 lados, os lados do triângulo, né? Esse daqui, ó, AB, BC e AC, tá? Os vértices. O que são vértices? Os vértices são esses pontos aqui que unem os dois segmentos de reta. Então, ó, esse segmento de reta com esse segmento de reta, eles se encontraram nesse ponto que formou o vértice, né? Então, aqui nós temos o vértice A, o vértice B, ó, esse vértice B aqui, ele foi formado por esse segmento de reta com esse, que eles encontraram aqui nesse ponto e formaram o vértice B, tá? O B e o vértice, e o vértice C aqui, ó, tá vendo? Então, o vértice, o que é o vértice? É o ponto de encontro dos dois segmentos de reta. Dos 2 lados, vamos falar, o ponto de encontro desse lado com esse formou o vértice aqui, que é o vértice C, tá? Agora, ângulos internos. Quais são os ângulos internos do triângulo? O que é ângulo? O ângulo, gente, a abertura ó, quando eu encontro esse segmento de reta com esse segmento de reta, a abertura desses 2 segmentos de reta forma um ângulo, tá? Então, aqui nós temos o ângulo A, o ângulo é dado com letra minúscula. Aqui nós temos o ângulo B, porque o vértice B, o ângulo que ele forma, a gente chama de B. E aqui nós temos o ângulo C, o ângulo é dado com letra minúscula, tá? Certinho? O ângulo também, a gente tem um chapéuzinho aqui no ângulo, ó, sendo circunflexo aqui no ângulo, tá? Sendo circunflexo aqui no ângulo do B. Esse aqui não vai ficar, não. Esse aqui eu não vou conseguir fazer, nem esse, nem o C, tá? Mas tem que colocar geralmente a gente coloca um acentinho assim, circunflexo no ângulo, tá? Só que eu não vou conseguir fazer aqui. Agora, olha, em todo triângulo, o maior lado está voltado para o maior ângulo e o menor lado está voltado para o menor ângulo. Então, olha, nesse triângulo aqui, vocês percebem que o lado maior, apesar que o meu não está dando para perceber muito, que eu aumentei aqui o triângulo, entendeu? Eu aumentei ele para cima. Mas o lado maior é esse daqui, AB, tá? Então, o lado maior, ele está voltado para o ângulo maior, que é 80 graus. Então, olha, está de frente para o ângulo maior, que é 80 graus, tá? E o lado menor? O lado menor é esse daqui, ó.
não é? Esse aqui não é o lado com medida menor, BC, e ele está voltado para o ângulo com medida menor, que é o 40 graus. Então, olha, esse lado menor, ele está de frente a um ângulo menor, que é 40 graus, tá? Então, em todo o triângulo, o lado maior está voltado para o maior ângulo e o lado menor está voltado para o menor ângulo. Observe a figura. Nela temos que o lado da figura é o maior lado da figura é o AB, né? Pois está voltado para o maior ângulo do triângulo, que é 80 graus. E o menor lado da figura é o BC, que ele está voltado para o menor ângulo, que é o 40 graus aqui, tá vendo? Então, ele está de frente para o menor ângulo. Soma dos ângulos internos de um triângulo. Em todo triângulo, gente, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Então, em todo triângulo, se eu somar os ângulos internos de um triângulo, vai dar 180 graus, tá? Então, aqui, nesses dois triângulos aqui, nós traçamos uma reta que é paralela aqui ao lado AB. Ela passa pelo vértice C e é paralela ao lado AB, tá vendo? Essa reta aqui, que a gente traçou, que é paralela ao lado AB, aqui vocês estão vendo esses três ângulos. Esse ângulo pintou de rosa, esse de verde, os três ângulos internos. E esse de azul. Vamos olhar só nos ângulos internos. Quando passou essa reta aqui, paralela, ela formou dois ângulos externos aqui, ó, que é o A e o B. Por que foi colorido esse ângulo de rosa também igual a esse e esse de azul igual a esse? Porque esses ângulos são iguais. Por que eu sei que eles são iguais? Quando eu traço uma reta paralela aqui, ó, e essa reta cortou essa reta paralela, então nós chamamos esse ângulo e esse daqui, esse ângulo externo com esse ângulo interno com esse externo, nós chamamos de ângulos alternos internos. Por quê? Por que eles estão alternos? Porque eles estão, ó, tá vendo? Eles pertencem ao mesmo segmento de reta aqui, só que um é externo e o outro é interno, tá vendo? Um está fora e o outro está dentro. Então, eles são iguais. E a mesma coisa aqui também, olha. Esse ângulo com esse ângulo aqui de fora, o B, com esse ângulo B também, eles são iguais, porque eles são chamados de ângulos alternos internos. Por quê? Porque esse ângulo com esse, eles pertencem à mesma reta, tá vendo? Olha, só que um está de fora e o outro de dentro. Então, por isso que eles são iguais, eles são chamados de alternos internos, tá? Aqui, olha, se eu pegar esse ângulo A, mais esse ângulo C, mais esse ângulo B, ele vai ser igual a 180 graus. Por quê? Não formou a figura aqui de um transferidor? Não formou? Lembra do transferidor? O transferidor é aquele instrumento usado para medir ângulos, né? Eu devia ter colocado aqui para vocês o desenho de um transferidor para vocês relembrarem. Não sei se vocês estão lembrados. O que é? Uma semicircunferência aqui, ó, a metade de uma circunferência. E todo transferidor, ele tem 180 graus. A medida dele é 180. Então, aqui formou a metade de uma circunferência, tá vendo? Então, é 180 graus. Então, se eu pegar A mais C mais B, vai dar 180 graus. Então, pelo paralelismo de retas, relação entre duas retas paralelas e uma transversal, tá vendo? Duas retas paralelas, que são essas daqui, ó, eu tracei uma reta paralela ao lado AB, e uma transversal, que é esse lado AC, e aqui também esse lado BC, tá vendo? Temos que os ângulos A e B são alternos internos, tá vendo? Os ângulos A e B são alternos internos, porque quando eu traço essa reta paralela ao lado AB, o que acontece? Tem essa reta que é transversal, que corta essa reta paralela, então ela forma um ângulo aqui de fora, e que esse ângulo é igual a esse. E aqui é a mesma coisa, tá vendo? Este ângulo é igual a esse. São chamados ângulos alternos internos. E, portanto, podemos perceber que A, B e C estão na mesma reta, né? Então, A, B e C
estão na mesma reta. Esse ângulo aqui, ó, estão na mesma reta. Então, A mais B mais C vai ser igual a, lembra que a gente viu que, ó, não formou uma semicircunferência? 180 graus. E aqui dentro também nós temos os mesmos ângulos, A, B e C. Lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180? Então, A mais B mais C é igual a 180 graus, tá? No geral, em todo triângulo, cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, todo triângulo, gente, para você formar um triângulo, cada lado tem que ser menor que a medida de cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Por exemplo, a medida desse lado aqui, ó, BC. A medida desse lado BC a gente chamou de A, né? Então, a medida de A... Vou escrever aqui. Essa medida de A, ela tem que ser menor. A medida de A ela tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Então, tem que ser menor. Quanto que mede esse lado? B e esse lado C. Então, ela tem que ser menor que B mais C, certo? Então, em todo triângulo, a medida de um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois, tá? Que senão não forma triângulo. Agora, vamos ver o outro aqui. Qual que é o outro lado que nós temos aqui? B, né? Esse lado aqui mede B. Então, a medida de B, ela tem que ser menor do que a soma dos outros dois, A e C. Tem que ser menor do que a soma de A mais C, não é? E agora o outro lado. Esse outro lado aqui, que ele mede C, ele tem que ser menor também que a soma dos outros dois. Quais são os outros dois? A e B. Então, ele tem que ser menor que a soma de A mais B, tá? Então, para formar triângulo, a medida de um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois, tá? Isso para formar triângulo, tá bom? Agora, e também tem outra relação aqui, olha. E a medida de um lado tem que ser maior que o módulo da diferença entre os outros dois. Entendeu? Então, a medida de um lado também, por exemplo, do lado A, tem que ser maior do que o módulo. O que é o módulo? O módulo é um número sem sinal. O módulo é que a gente coloca entre duas barrinhas. Então, vou colocar aqui, ó, a barrinha aqui, isso quer dizer módulo, tá? Tem que ser maior do que a diferença dos outros dois, o módulo da diferença. Então, aqui eu peguei o lado A. Qual que é a diferença dos outros dois? B menos C. B menos C. Por que módulo, gente? Porque o módulo é um número sem sinal. Então, quando eu estou achando o módulo, eu estou fazendo aqui B menos C, mas se o número der negativo, ele vai ficar sem sinal, tá? Toda vez que eu estou achando o módulo de um número, é um número sem sinal, tá? Então, aqui. Então, a medida de um lado tem que ser maior do que o módulo da diferença dos outros dois, tá? Essa é outra relação também para ser triângulo. Para formar um triângulo. Então, peguei o A, agora eu vou pegar o B. A medida aqui desse lado B, que mede B, é do lado AC, ó. A medida do lado AC, ele mede B, né? Então, a medida dele tem que ser maior do que o módulo da diferença dos outros dois, A menos C. Da diferença dos outros dois, que é A menos C. Tá? E agora eu vou pegar a medida desse outro lado, que é C também, que a medida dele tem que ser maior do que o módulo da diferença dos outros dois. Ó, módulo é essas duas barrinhas. O que quer dizer o módulo? Quando eu estou achando o módulo, eu estou achando aqui, ó, A menos C, eu estou achando o resultado sem sinal.
Então, o C é a medida desse lado. Tem que ser maior do que o módulo da diferença dos outros dois. Quais são os outros dois? A e B. Então, a diferença de A menos B. A menos B. Vou colocar aqui o módulo. As duas barrinhas quer dizer módulo, tá? Então, essas são as duas relações para formar um triângulo. Primeira relação, a medida de um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Segunda relação, a medida de um lado tem que ser maior do que o módulo da diferença. Que é a diferença? Subtração dos outros dois, tá? Características dos polígonos. Polígono é uma figura plana fechada, né, delimitada por segmentos de reta 2 a 2 não colineares. O que quer dizer não colineares? Que não pertencem a uma mesma reta, tá? Então, por exemplo, o triângulo é um polígono, porque ele é uma figura plana fechada, né, delimitada por segmentos de retas não colineares, porque, ó, esse segmento aqui e esse segmento, eles não pertencem a uma mesma reta, tá? Isso é uma reta, esse aqui é outra reta, tá? A soma dos ângulos internos de um polígono. Gente, tem uma fórmula que a gente calcula a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. A gente já viu que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Todo triângulo, a soma dos ângulos internos dele é 180 graus. Mas e os outros polígonos? Como que eu faço para saber a soma dos ângulos internos dos outros polígonos? Eu tenho uma fórmula, olha, soma é igual, esse S quer dizer soma, tá? Soma é igual a N menos 2 vezes 180 graus. N menos 2 entre parênteses, que eu vou resolver primeiro, que está dentro do parênteses aqui, tá? N significa o quê? Número de lados. Então, por exemplo, se eu quero achar a soma dos ângulos internos de um heptágono. O que é heptágono? Heptágono é um polígono de 7 lados, heptágono, tá? Então, o N vai ser 7, porque ele tem 7 lados. Coloca na fórmula e acha a soma dos ângulos internos dele. Então, um polígono ele é chamado de regular se ele possui todos os lados congruentes entre si e todos os ângulos internos congruentes entre si. Então, o polígono ele é chamado de regular quando ele tem todos os lados iguais. Se ele tem todos os lados iguais, todos os ângulos internos dele também serão iguais, tá? Então, aqui nós temos os exemplos aqui de polígonos regulares. O quadrado ele é um polígono regular, por quê? Porque ele tem todos os lados iguais, né? O quadrado tem todos os lados iguais e os ângulos internos também são iguais. O hexágono regular, o que é hexágono? Hexágono é um polígono de 6 lados, olha, pode contar os lados aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexágono é um polígono de 6 lados. Como ele é um hexágono regular, ele tem os 6 lados com a mesma medida, medidas iguais. Então, logicamente, os ângulos também serão iguais, os ângulos internos serão iguais, tá? Triângulo equilátero. O que é o triângulo equilátero? O triângulo equilátero é um triângulo que possui todos os lados iguais, tá? Então, o triângulo equilátero ele é um polígono regular, porque ele possui todos os lados iguais. Se ele possui todos os lados iguais, os ângulos internos também são iguais, tá? Atividade 1. Vamos para a atividade agora. Marlos tem varetas de madeira de vários tamanhos. Com elas, pretende construir triângulos para a apresentação de um trabalho na escola. Então, aqui são as varetas, tá? E com essas varetas, ele vai construir triângulos. Só que lembra que a gente viu ali que para construir um triângulo, o lado, a medida de um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois, lembra? Essa relação aqui, ó, a medida de um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, para construir um triângulo, eu só consigo construir um triângulo se a medida de cada lado for menor do que a soma dos outros dois. Então, aqui deu grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Pegou a vareta A, B e C, tá? Cada uma tem
um tamanho. Aqui elas têm tamanhos iguais, ó. A vareta A, B e C, todas as três têm 20 centímetros. Vamos ver se é possível construir um triângulo com essas três varetas? Vamos ver? Como que a gente vai ver? Eu vou pegar a medida de um lado, cada lado aí mede 20, não é? Ó, vamos ver o grupo 1. Grupo 1. No grupo 1, tá vendo a tabela aqui? O grupo 1, nós temos três varetas, A, B e C, que eu quero construir triângulos, né, com essas três varetas. E cada vareta tem 20 centímetros. Então, para poder construir triângulo, a medida de um lado, que é 20, né, tem que ser menor que a soma dos outros dois. Os outros dois também é 20, né? Então, 20 mais 20 tem que ser menor que 20 mais 20, tá? Então, vamos ver. 20 tem que ser menor que 20 mais 20, 40. Então, 20 é menor que 40, não é? Vou colocar aqui de vermelho. 20 é menor que 40. Então, vai ser possível construir triângulo com essas três varetas? Sim. Então, sim. Essa daqui sim, tá? Vamos ver o grupo 2. Grupo 2 aqui. Vou tirar aqui. O grupo 2 28, 20 e 10, não é? Então a medida de cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então aqui nós temos 28, vamos ver. 28 tem que ser menor do que a soma de 20 mais 10, que são os outros dois lados do triângulo. 20 mais 10, né? Então, 28 é menor. Quanto que é 20 mais 10? 30. 28 é menor que 30, certo? Agora nós pegamos um lado, que é 28. Agora vamos pegar o outro lado. Esse grupo 1, gente, eu não peguei os três lados, porque eles têm os lados iguais. Agora esse, como tem lados diferentes, eu tenho que pegar cada lado para ver se vai dar certo, tá? Aqui eu peguei primeiro 28, agora eu vou pegar, vou colocar de vermelho aqui para destacar. Peguei o 28, agora eu vou pegar o 20, tá? 20 que é o outro lado. Então 20 tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, um lado mede 20, os outros dois, 28 e 10, não é? 28 mais 10, 28 mais 10. Quanto que é 28 mais 10? 38. Então, 20 é menor que 38, não é? É, então pode, por enquanto tá podendo. Agora vamos pegar o outro lado. Peguei o 28, peguei o 20, agora eu vou pegar o 10, o outro lado que é 10. Para formar triângulo, o 10, que é um lado, tem que ser menor do que a soma dos outros dois, né? Então, se eu peguei o lado de 10, quais são os outros lados que eu tenho? 28 e 20. 28 mais 20. 28 mais 20. Então, 10 tem que ser menor que 28 mais 20, 48. 10 é menor que 48? Sim, 10 é menor que 48. Então, ó, todos os lados que eu peguei deram menor do que a soma dos outros dois, não deram? Então, esse também dá para formar triângulo. Sim, esse grupo também dá para formar triângulo. Agora, vamos ver o grupo 3. Grupo 3. O grupo 3, nós temos 30 centímetros, 12 e 10. Para formar triângulo, a soma, eu tenho que pegar um lado, cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, vamos pegar o 30, que é um lado.
30 tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Quais os outros dois? 12 e 10. Então, do que a soma de 12 mais 10. 12 mais 10. Então, 30, ele tem que ser menor do que 12 mais 10 são quanto? 22. 30 é menor que 22? Não. 30 é maior que 22. Então, esse daqui já não vai dar para formar triângulo. Não dá para formar triângulo, tá? Esse não dá. O grupo 3 não dá. Vamos ver o grupo 4. Grupo 4. O grupo 4, nós temos esses três lados, né? Então, para formar 28, 21 e 29. Para formar triângulo, cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, vamos pegar o 28. 28 tem que ser menor do que a soma dos outros dois, que é 21 mais 9. 21 mais 9. 21 mais 9. Certo? Então, 28 tem que ser menor que 21 mais 9 dá quanto? 30. 28 é menor que 30, não é? Agora vamos pegar o outro lado. Nós pegamos o 28, agora nós vamos pegar o 21. Lado 21. O 21 ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois, que é 28 e 9. 28 mais 9. Então, 21 tem que ser menor. 28 mais 9 dá 37. 21 é menor que 37, não é? Agora vamos pegar o outro lado. Pegamos o 28, pegamos o 21, agora vamos pegar o 9. O 9 tem que ser menor que a soma dos outros dois. Quais são os outros dois? 28 mais 21. Quanto que é 28 mais 21? Então, 9 tem que ser menor que 28 mais 21 vai dar 49. Então, aqui sim, vai conseguir formar triângulo, porque todos os lados que eu peguei são menores que a soma dos outros dois. Então, o único que não vai formar triângulo é o grupo 3. Tá? Então vamos ver. Ele separou as varetas em 4 grupos de 3, mediu cada uma delas e anotou os resultados nessa tabela aqui, né? Ao começar a colar as varetas na cartolina para construir os triângulos, ele descobriu que não seria possível fazê-lo com as varetas do grupo. De qual grupo? Qual grupo que não deu? O 3, não é? Por que não deu? Porque o 30 não é menor que 22. Né? 30 é maior que 22, então é o grupo 3. Então a resposta correta aqui é a letra C, grupo 3, certo? Agora atividade 2. Observe a figura ao lado. Nessa figura, determine o valor de 2x menos y em graus. Então, olha, eu tenho que achar primeiro o valor de x e y para depois achar quanto que vale 2x menos y, né? Como que eu faço aqui? Olha, vocês vão ver, vocês vão achar que é uma coisa muito difícil, mas não é difícil. Quando eu vejo essa figura aqui, eu vou ver aonde que eu tenho números para eu começar a achar, porque fica mais fácil, porque aqui, ó, só tem letra, ó, x, y, mas aqui eu tenho números, tá vendo? Que me deu a medida desse ângulo, 75, a medida desse ângulo, 41, e a medida desse eu não tenho, mas é fácil de eu achar. Por quê? Vou fazer o desenho aqui desse ângulo, vou ver se eu consigo fazer aqui, ó. Fazer um desenho desse ângulo aqui. Ih, acho que não consegui não. Coordenação motora aqui, ó, mais ou menos, né, gente? Mais ou menos, não ficou muito bom, não. Aqui, olha. Se eu pegar esse ângulo daqui, com esse daqui, com esse daqui, se eu juntar todos esses três ângulos,
e somar, vai dar aqui formou que figura? Não formou o desenho de um transferidor? Lembra do transferidor? Não formou uma semicircunferência? Então, se eu somar esse com esse, vai ser igual a quanto? Quanto que mede o transferidor? 180 graus. Qual que é a medida da metade da circunferência? 180 graus. Tá vendo que eu juntar esse com esse, vai formar uma semicircunferência aqui, que é 180 graus. Então, vamos chamar, já que tem x e y, vamos chamar esse daqui de z, tá? Então, vamos chamar esse de z, que a gente não sabe. Então, se eu pegar z mais 41 mais 75, que é esse daqui, tem que ser igual a quanto? 180 graus. Por que 180? Porque, ó, se eu juntar esse, mais esse, formou uma semicircunferência aqui, ó, né? Formou uma semicircunferência que mede 180 graus, porque a circunferência toda é 360. Então, quando eu pego a metade, 180, que é o desenho de um transferidor, tá? Agora fica fácil a gente achar quanto que mede esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo que eu chamei de Z. Então, primeiro nós vamos fazer o seguinte. Vamos somar 41 mais 75, que está aqui no primeiro membro, que está antes do sinal de igual. Então, eu repito Z, por quê? Porque eu não posso somar Z mais 41, porque esse tem letra e esse não tem, né? E somo 41 mais 75. Quanto que é 41 mais 75? 116, né? Que é igual a 180. Como eu quero achar aqui o valor do Z, aqui a gente tem uma equação do primeiro grau, né? Por quê? Porque eu tenho aqui, antes do sinal de igual, eu tenho Z mais 116, que a gente chama de primeiro membro, e depois do sinal de igual eu tenho 180, que a gente chama, que está depois do sinal de igual, a gente chama de segundo membro, lembra? Por que eu tenho uma equação do segundo grau, do primeiro grau? Por quê? Porque eu tenho um sinal de igual e tem uma letra que eu estou procurando. Eu tenho uma igualdade e tem uma letra que eu estou procurando, que é o valor do Z, tá? Então, para achar o Z, eu tenho que deixar ele sozinho no primeiro membro. Para achar a letra que eu estou procurando, ela tem que ficar sozinha no primeiro membro. O Z está sozinho no primeiro membro? Não. Então, mais 116 aqui com ele. Então, eu vou ter que tirar ele daqui para deixar o Z sozinho antes do sinal de igual. Então, o Z vai ficar sozinho agora, que é igual. O 180, ele já está no segundo membro, né? Ele já está depois do sinal de igual. Então, eu vou repetir ele, que já está. E depois eu passo o 116 para cá, porque, olha, o 116, ele estava antes do sinal de igual. Eu tirei ele daqui para o Z ficar sozinho. E agora, o que eu faço com esse 116? Ele vai mudar de membro. Então, ele vai para depois do sinal de igual. Então, sempre muda com a operação inversa. Aqui ele não está somando, então ele vai passar subtraindo. Então, vai passar menos 116, certo? Então, o Z vai ser igual 180 menos 116. Vamos fazer a conta aqui, ó. 180 menos 116. Passo o traço e vamos subtrair. De 0 eu posso tirar 6? Não. Então eu vou pegar uma dezena do próximo número algarismo que eu tenho aqui à esquerda, que é o 8. Pego uma dezena dele e passo para cá. Quanto que é uma dezena? 10. 10 mais o 0 que já está aqui, 10 mais 0, 10. Então aqui vai ficar valendo 10. 10 menos 6 dá quanto? 4, né? Opa, desalinhei aqui. 10 menos 6, 4. Como eu peguei uma dezena aqui do 8, ele vai ficar valendo 1 a menos. Então, 8 menos 1, ele vai ficar valendo 7. 7 menos 1, 6. E 1 menos 1, 0. O 0 à esquerda não vale nada, não precisa colocar.
Então ficou quanto? 64. Então o Z, ele mede quanto? 64 graus. O Z é esse ângulo aqui, ó, 64 graus, certo? Agora que eu já achei o Z, fica fácil achar o X aqui, ó. Aqui nós temos um triângulo, não tem essa figura? Lembra que a gente viu, agora mesmo que eu falei para vocês, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, não é? Então, se eu somar esse ângulo com esse vai dar 180. Então, vamos lá. Eu vou somar x mais esse ângulo que a gente acabou de achar, que é 64 graus, né? Vai ter que dar 180. Então, vamos lá. Ó, x mais x, esse x aqui não é maiúsculo, tá? Eu vou colocar em negrito aqui. X mais 64 tem que ser igual a 180. Por quê? Esse daqui a gente já descobriu o valor dele, que é 64. Aqui nós temos um triângulo, olha. E a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, se eu somar x mais 64, que é o valor desse daqui, vai dar 180 graus. Agora, nós temos só uma letra aqui, então é fácil de achar, ó, só tem x aqui. Então, é fácil de achar, não é? X com x eu posso somar, não pode? Então, vamos somar. 1x mais 1x vai dar 2x. 2x mais 64, que é igual a 180, certo? Agora, nós temos uma outra equação do segundo grau aqui, ó. Nós temos o primeiro membro, que é o que vem antes do sinal de igual. O que eu tenho aqui no primeiro membro? 2x mais 64. Nós temos o segundo membro, que é o que vem depois do sinal de igual, que é o 180, certo? Então, para achar o valor da letra que eu estou procurando, ela tem que ficar sozinha no primeiro membro. Mas o x não está sozinho, ele está aqui com 64, tá vendo? Então, eu vou ter que tirar o 64 daqui primeiro. Então, eu vou tirar ele daqui e vai ficar só o 2x. Porque o 2 está acompanhando o x, ele vai por último, 2, tá? Porque ele está junto com o x multiplicando. Então, 2x é igual. Aí, eu repito o 180, que já está no segundo membro, porque ele já está depois do sinal de igual. Então, eu repito ele. E o 64, eu tirei ele daqui do antes do sinal de igual e ficou só o 2x. Então, ele vai ter que passar para o segundo membro. Ele vai ter que ir para depois do sinal de igual. Então, sempre quando eu mudo de membro, ele passa com a operação inversa. Então, aqui ele está somando, ele vai passar subtraindo. Menos 64, que é o inverso de somar é subtrair, tá? E agora nós vamos resolver essa subtração. Então, eu vou repetir 2x igual e vou resolver aqui. Vamos fazer aqui, ó. 180. Olha aqui. Nem precisa aqui, gente, olha. 180 com menos... Não, vai precisar sim. Vamos fazer aqui, ó. 180 menos 64. 180 menos 64. Vamos lá. De 0 eu posso tirar 4? Não, de 0 eu não posso tirar 4. Então, eu vou pegar uma dezena aqui, do próximo número que eu tenho à esquerda, que é o 8, e passo para cá. Uma dezena são 10. Passo para cá 10 mais o 0 que eu já tenho aqui, 10 mais 0, 10. 10, então aqui vai ficar valendo 10. 10 menos 4, 6. Como o 8 passou uma dezena para cá, ele vai ficar valendo 1 a menos. Então, 8 menos 1, ele vai ficar valendo 7. Então, 7 menos 6, 1. E aqui, o 1, não tem nenhum algarismo aqui embaixo dele para subtrair com ele, eu desço 1. Então, ficou 116. Vocês perceberam aqui, ó, que quando eu fiz 180 menos 116, deu 64. Agora, se eu faço 180 menos 164, vai dar 116, tá vendo?
Por isso que eu falei que não era preciso, mas depois eu resolvi fazer para vocês verem que se 180 menos 116 deu 64, se eu pegar 180 menos 64 vai dar 116, tá? 116. Agora, o que que eu faço? Eu já achei o valor do x, posso falar que o x é 116? Não. Por quê? Porque eu tenho 2 aqui que está junto com o x. Então, eu vou tirar o 2 daqui para deixar ele sozinho, tá? Porque aqui, o que que eu tenho aqui antes do sinal de igual? 2x. Para achar o valor do x, eu tenho que deixar ele sozinho. Então, eu vou ter que tirar o 2 daqui, vai ficar x igual. Repito o 116, que já está no segundo membro, né? Como o 116 já está depois do sinal de igual, eu vou repetir ele primeiro, porque ele já está, depois que eu passo o outro, tá? O 2, ele saiu daqui para o x ficar sozinho. Para onde que ele vai? Ele vai para depois do sinal de igual. Sempre quando eu mudo de membro, se ele está antes do sinal de igual, ele vai para depois do sinal de igual, ele passa com a operação inversa. O que que o 2 está fazendo com o x aqui? Ele está multiplicando. Então, ele vai passar com a operação inversa, que é dividir. Então, passo o traço de divisão, dividido por 2. E agora, a gente vai fazer a divisão aqui, ó. 116 dividido por 2. Agora, para fazer a divisão, primeiro eu vou pegar um 1. Não dá para dividir por 2? Não, porque 1 é menor que 2. Então, eu vou pegar um 11. 11 dá para dividir por 2? Dá, porque ele é maior, então dá. Então, eu vou ver qual número que eu coloco aqui, no quociente, que eu multiplico por 2, que vai dar 11 ou próximo do 11. Vai ser o 5, porque o 6 passa, ó. 6 vezes 2 dá 12, então vai passar. Então vai ser o 5. 5 vezes 2, 10. Então coloco 10 aqui. 5 vezes 2, 10. Opa. Coloco 10, passo o traço que a gente vai subtrair. 11 menos 10, sobra? Eu tenho 11. Tiro 10, sobra quanto? 1. Tem algarismo para descer? Tem. Eu tenho 6 para descer. Então, eu vou colocar o 6 aqui. Vou colocar o 6 aqui, que eu tenho 6 para descer ele. Eu coloquei ele de vermelho, por quê? Porque para vocês verem que eu estou pegando 6, entendeu? Então, estou descendo 6. Então, ficou que número aqui? O 6 à direita do resto formou 16, não é? 16. Qual o número que eu multiplico por 2 que vai dar 16 ou próximo do 16? Vai ser o 8. 8 vezes 2, 16. Então, coloco 16 aqui e subtrai. 16 menos 16, 0. Então, ó, agora não tem mais algarismo para descer, porque a gente já usou todos eles, né? A divisão deu exata, porque o resto deu 0. Então, quando eu dividi 116 por 2, deu quanto? 58. Então, o x é igual a 58. 58 graus, tá? Então, esse é o valor do x, 58 graus. Já achamos o x, agora a gente tem que achar o y. Então, olha, o y, tá vendo que aqui também formou um triângulo? Eu tenho o y tem 41, mas eu não tenho a medida desse ângulo aqui, olha, tá? Vou desenhar aqui pra gente achar a medida desse ângulo aqui. Não tenho medida dele. Vou desenhar aqui. Ver se consigo.
mais ou menos, né, gente? Aqui, ó. Aqui, a medida desse ângulo eu não tenho, certo? Mas eu tenho a medida do x, não tem? Que a gente não achou aqui a medida do x? Quanto que vale o x? 58 graus. Vou colocar até de vermelho aqui, ó. Achamos a medida do x. Eu não tenho a medida desse. Por que eu preciso achar a medida desse? Porque aqui eu tenho um triângulo, tá vendo? Lembra que a gente viu que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180? Então, se eu somar esse ângulo mais o y mais o 41, ele tem que dar 180 graus. Só que eu não tenho a medida desse ângulo. Como que eu acho? Se eu tenho o x vale 58. Se eu pegar esse mais esse daqui, não vai formar um desenho de uma semicircunferência de um transferidor? Que vai dar quanto? 180 graus, não é? Então, se eu pegar a medida desse, somar com esse, vai dar 180 graus. Então, se eu chamei esse daqui de Z, vamos chamar esse de W, por exemplo, né? Vamos chamar esse de W, tá? Então, se eu pegar X mais W, fazer aqui, ó. Se eu pegar X mais W é igual a 180 graus. Por que é igual a 180? Olha, viram que formou um desenho aqui de um transferidor de uma semicircunferência, tá vendo? Então o X a gente já tem o valor que a gente achou aqui, que é 58. Então o X vale 58. Opa! O X vale 58 mais o W, que eu não tenho o valor dele, que é igual a 180, certo? Agora, para eu achar o valor do W aqui, eu tenho que deixar ele sozinho no primeiro membro. Ele está sozinho antes do sinal de igual? Não. Está o 58 aqui junto com ele, né? Então, vou ter que passar o 58 para lá e tirar ele daqui. O W fica sozinho. Então, vamos lá. W é igual a... Aí, o 180 já está no segundo membro. Então, eu vou repetir ele. 180. O 58 passa para cá, está positivo, ele vai passar menos 58. Tá? 180 menos 58. Então, W é igual a... Vamos fazer a conta aqui, ó. 180 menos 58. Passo o traço. Opa. De 0, posso tirar 8? Não, porque 0 é menor, então tem que pegar uma dezena do próximo algarismo aqui à esquerda, que é o 8. Pego uma dezena dele e passo para cá. Uma dezena são 10. Mais o 0 que eu já tenho aqui, 10 mais 0, 10. 10 menos 8, então quanto? 2. Agora, eu tirei uma dezena daqui. Então, o 8, ele ficou valendo 1 a menos, não ficou? Então, 8 menos 1, ele ficou valendo 7. Então, 7 menos 5, 2. E o 1 não tem nenhum algarismo abaixo aqui dele para subtrair com ele, eu repito ele, desço ele, tá? Então, deu quanto? 122. Então, o W é igual a 122 graus. Achamos a medida desse W. Agora fica fácil a gente achar a medida do Y, né? Por quê? Porque eu tenho um triângulo aqui, eu sei que a soma desse, que é o W, que deu 122, mais Y mais 41, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar quanto? 180. Então, vamos somar agora o 122, que é a medida do W que a gente achou, mais o Y, né? Mais o Y, que é a medida desse daqui, mais 41, que é a medida desse ângulo, que tem que dar 180, mais 41, que é igual a 180 graus, certo? Vou tirar essa cor aqui. Agora, no primeiro membro, a gente tem aqui, ó, tudo que está antes do sinal de igual
é o primeiro membro, lembra? Então, no primeiro membro, eu tenho 122 mais y mais 41. Eu não posso somar o y com 122, porque eu só posso somar y com y, tá? E números sem letras com números sem letras. Mas o 122 com 41 eu posso somar, não pode? Porque os dois não têm letras. Então, o y eu vou repetir ele, porque não tem outro y para somar com ele, tá? Esse y é minúsculo. Mas, agora eu posso somar o 122 com 41. Opa! Posso somar aqui, ó, 122 com 41. 122 mais 41 vai dar 163. 163, tá? Que é igual a 180. Agora, olha, o que eu tenho no primeiro membro? Y mais 163. O que eu tenho no segundo membro? 180. Lembra que primeiro membro é tudo que eu tenho antes do sinal de igual. E segundo membro é o que eu tenho depois do sinal de igual, tá? Para achar o valor do y, tem que deixar ele sozinho no primeiro membro. E ele não está sozinho, né? Qual que está junto com ele? O 163. Então, eu vou ter que tirar o 163 daqui. Então, y vai ser igual a... Vou repetir o 180, que já está no segundo membro, e passo o 163 para depois o sinal de igual. Ele está somando aqui, ele vai passar com a operação inversa. O que é o inverso de somar? Subtrair. Menos 163. Então, y é igual a 180 menos 163 vai dar 17, tá, gente? 17 graus. Não vou fazer a conta não, senão vai demorar demais. Achamos o valor do y. 17 graus. Agora, o que está perguntando aqui? Está perguntando, determine o valor de 2x menos y. Já achamos o valor do x também, ó. O x vale 58 e o y 17, não é? Então, ó, x igual a 58 e o y 17. Então, agora 2x menos y, a gente vai fazer a conta, ó. 2x menos y é igual 2x, duas vezes, o 2 está multiplicando, ó, 2 vezes o x. O x não vale 58? Então, 2 vezes 58, menos o y. O y não vale 17? Menos 17. Então, então 2x. Então, 2x menos y vai ser igual. 2 vezes 58, gente, é 58 mais 58, que vai dar 119. Não, peraí, não é 119, não, 116, tá? 58 mais 58, faz aí, vai dar 116. Menos 17, não é? Que é 2 vezes o x menos o y. Então, 2 vezes 58 dá 116. Menos 17. 116 menos 17. Então, 2x, vou repetir 2x menos y, porque é o valor que a gente está procurando. É igual a 116 menos 17 vai dar 99. Então, esse é o valor de 2x menos y, tá, gente? 99. Agora, atividade 3. Determine a soma dos ângulos internos de um pentágono. O que é um pentágono, gente? O pentágono é um polígono regular que tem 5 lados, né? Então, lembra que a gente viu que tem uma fórmula para a gente achar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono? Então, a fórmula é soma, que a gente chama de S, é igual a n menos 2 vezes 180. Opa, vezes 180. Então, essa é a fórmula para achar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. O pentágono, ele é um polígono de 5 lados. Então, o n dele, o n é o número de lados. Então, o n vale 5, tá? Esse n aqui da fórmula significa número de lados. Então, a soma é igual. Então, como um pentágono tem 5 lados, no lugar do n eu vou colocar 5.
5 menos 2, coloca entre parênteses, vezes 180. Vamos resolver primeiro o que está dentro do parêntese. Então, vamos resolver 5 menos 2. Então, soma é igual 5 menos 2, 3. 3 vezes 180. Vamos multiplicar aqui, ó, 180 vezes 3. 180 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. Coloco o 4, que é o algarismo da unidade, e vão 2 aqui, tá? 3 vezes 1, 3, mais o 2, que foi 5. 540. Então, a soma dos ângulos internos do pentágono, que é um polígono de 5 lados, a soma é igual a 540 graus, certo? Então, toda vez, gente, que a gente for achar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, a gente usa essa forma, tá? Soma é igual a n menos 2 vezes 180. N menos 2 entre parênteses, tá? Esse n significa um número de lados. Como um pentágono tem 5 lados, um n aqui vale 5, certo? Então, gente, espero que vocês tenham entendido, para ajudar vocês a realizar as atividades do PET 4 da semana 4, tá? Então, até a próxima aula.